Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Não sei se está chegando o som aí. Claro e cristalino. Pode falar, padre. Eu estou aqui na casa do pai, me esperando para voltar para Rio Claro, onde que eu moro. Já participei de lá. Obrigado pelo espaço. É muito bom participar com o nosso povo, com a nossa gente. No final do ano, a gente celebra uma data exata, 25 anos, mas com 25 anos, um mês, 2 meses, não faz muita diferença. Verdade. Me diz, hoje é dia de São Miguel, nós que nascemos lá, né? Eu lembro que aquele santo que a gente rezava lá no São Miguel era um anjo, tinham dois, né? Mas um era ele vestido de soldado romano e a mãe, a tia, aquelas senhorinhas lá do São Miguel cantava guardião, né? Eu acho que era esse termo, guardião dos exércitos. Quem é São Miguel aí na proteção, padre? Aparece uma citação única na Bíblia. Vamos ver se a gente acha aqui para dizer onde que está. São Miguel aparece no Apocalipse, no final, uma pequena citação que quem é como Deus? Ninguém. Miguel, quem como Deus? E ele combateu. Apocalipse 19, 10, se eu não me engano. Tá? Nós vamos para a aula de Bíblia agora. Na tradição das 3 religiões monoteístas, a cristã, com suas milhares de derivação, a judaica e a muçulmana, a religião do livro, todos eles adotam, né? Reconhecem, né, a presença de Deus mais perto de nós através de seus anjos. Desde Abraão, ao meio-dia, no maior calor do dia, viu os anjos passando, né? Então, é uma tradição muito antiga. E, com o tempo, né, vai adotando características, né? A gente fala tanto da cruz de Jesus. Só por curiosidade, você sabe quantos anos depois da morte e ressurreição de Jesus começou a se usar a cruz? Olha, eu literalmente não sei, eu sei que ela é tida em várias outras movimentos, né? Mas na católica, quando foi? Não, antigamente só existia a religião católica, né? Certo. Até o ano 1000, quando houve as separações, mas depois de 300 anos da morte de Jesus na cruz, não se usava a cruz. A cruz era algo muito horrendo. Estava muito presente como um símbolo de tortura, de morte, de medo. Então, o Jesus crucificado, Jesus na cruz, apareceu 300 anos depois da morte e ressurreição. Antes não se usava. Pois bem, e essa questão relacionada aos anjos, aí eu estava vendo hoje pela manhã, tem arcanjos, né? Eu acho que é arcanjo Miguel, tem os serafins, tem os querubins, não tem um anjo só, né? São vários. Explica um pouco dessa diversidade de anjos, não sei se esse é o termo que existe na igreja. Alô, padre? Está aqui conosco o Vilmar Bruschi. Da onde está falando? Vilmar Bruschi. Deve ser Vilmar aqui de Brusque do Sul. Aqui caiu a ligação com o padre? Eu acho que caiu a ligação. Tenta refazer a ligação, nós vamos continuar por aqui. Eu só vou enquanto a gente está conversando. O meu está todo travado aqui. Deixa eu ver aqui no celular. Voltou aqui, você tá aí? Voltou, tamo junto. É que eu tô aqui no sítio, é usado a internet por rádio. Certo. E está chovendo muito aqui. Pode ser que caia de novo. Não, tranquilo, nós vamos. Ô padre, me diz uma coisa, como é que a gente lê a Bíblia? Resposta bem idiota, com os olhos, ou em braille. Pergunta. Sorte que falou o Braille. Não, eu quase levei uma vez uma na cabeça. Um repórter da RBS me perguntou como é que você vê. E continua a pergunta, eu digo, eu vejo com os olhos. Eu vejo com os olhos. A resposta bem objetiva e clara. Mas pode ser. A Bíblia. Pode se ler com o coração também. O padre tá picando, né, a nossa entrevista. Né, a internet dele que tá... Eu falei com... A hora que voltar, eu vou
tentar conduzindo aquilo que o padre falou domingo na missa, assim. A Bíblia tem um jeito, tu lê alguns livros que são livros de história, que são histórias boas. Não, cada um tem a sua forma. E nos 25 anos de padre que o padre Everson estava conosco, esteve sempre fora daqui, na verdade, quase sempre, lá em Rio Claro, lá em Aquirupita, lá em Piracicaba, cuidando de crianças e idosos. Ele acumulou muita coisa assim boa, conheceu culturas diferentes, né? Ele tá por aqui? Não tá ainda. Vê o que tu faz, talvez a gente refaz a ligação, seja o melhor, eu acho que é, né? Eu vou fazer refazer a ligação com o padre, nós temos tempo, 12h39 agora. E eu vou ler algumas notícias aqui de animais. O programa é Cidade e Campo, mas nós todos os dias... Voltou? Jaguatirica é resgatada com pata quebrada em rodovia do Acre, levada para um centro de tratamento. Tudo certo, mas só que poderia ser com criança também, né? Alô, padre, boa tarde. Voltamos aqui. Agora sim, agora com as bênçãos do padre de São Miguel. Isso, vamos ver se a gente termina conseguindo rezar inteiro o Santo Anjo do Senhor, que era a oração do dia de hoje. Mas você perguntou sobre a Bíblia. A Bíblia são pedaços de histórias que foram contadas, foram conversadas, foram lembradas, esquecidas. A gente lê o livro dos reis, que eles tinham perdido o único exemplar da Bíblia daquela época, e correram contar para o rei Josias: achamos o livro da lei. Interessante. Eles tinham um só e perderam ele. Então, é uma tradição oral. Então, para ler a Bíblia, a gente precisa saber uma perícope, vamos dizer, um pedaço inteiro. Aí você identifica aquele pedaço e lê inteiro. Senão ele pode virar um fundamentalismo. Você vai pegar um pedacinho só e querer justificar o mundo inteiro, né? Então tem que conhecer. Não adianta você querer lá que Deus te guie, que nem a piada que eu contei domingo, coloca o dedo lá e diz: eu vou fazer isso hoje. Vai que você cai na parte que diz: Judas foi lá e se enforcou. Eu duvido você ir lá e se enforcar porque está na Bíblia. Então não pode... querer um pedacinho só justificar toda uma história, tá? Certo. Então, o melhor jeito de começar a ler a Bíblia é começar pelos livros, as novelas, né? Ruth, Josué, Judite, né? O livro de Esther não fala de Deus, né? Reza o Salmo. Então diz os historiadores, os biblistas, quem quiser ler a Bíblia, leia 3 capítulos por dia. Em 72 horas dá para ler toda a Bíblia. E amanhã, para nós católicos, é o dia da Bíblia. Hoje é o dia de São Miguel, Gabriel e Rafael. Os 3 anjos que aparecem com o nome. Miguel, quem é como Deus? Rafael, Deus que cura, aparece no livro de Tobias. E Gabriel, a voz de Deus, foi dirigida a Maria. Gabriel, a voz de Deus. O Eduardo Fontanella está por aqui. O padre Everson estudou comigo no seminário Dom Orione, em Siderópolis. Um abraço a ele. O apelido dele era Paciência. Paz e Ciência. Que bom. Eduardo Fontanella. Faltava apelido naquela época. Cada um tinha apelido. Fininho, feio, zóio, magrelo. Se atravessou isso, a Felícia Obold está por aqui lhe dando boa tarde. Ô padre, nesses 25 anos, certamente surgiram religiões novas, algumas quebraram no meio da estrada também, me parece que Mas o padre, domingo, na missa, falou a respeito, assim, do respeito aos missionários. E o padre na verdade, um missionário, né? Sei lá, tá lá em Rio Claro, uma cidade que a gente sequer conhece. Me parece que deve ser uma cidade cortada por um rio limpo, eu imagino que seja isso. Nada mais que isso. E o padre convivendo lá. Como é que é essa relação
Como é que a comunidade deve enxergar a relação com os missionários, talvez até de uma outra denominação religiosa? A história da igreja é fundada nisso, aqueles que querem seguir a Jesus têm que deixar tudo e seguir. Então não é uma coisa parada, estática. Até na Igreja Católica hoje em dia não se permite mais que um padre, um bispo, né, fique lá criando mais raiz do que os fundamentos da torre da igreja e da árvore. Tem que ter disponibilidade. Então nós não ficamos, 3, 6 ou no máximo 9 anos, aí você pega a tua mala, a tua Bíblia e vai para outro lugar. Jesus chamou os João e Pedro, André e Tiago e mandou: vamos para águas mais profundas. Essa é a função da igreja, ser missionária. O respeito é que o evangelho de domingo e também a primeira leitura dizia que todos devem ser profetas. E João disse: Senhor, vimos alguém que expulsa um demônio em teu nome, mas não está conosco. Ele disse: não proibais. Quem não está contra nós, ajunta como nós. Então, é o respeito que tem que ter. Quando eu vou falar da minha religião para outra pessoa, eu vou com a mesma vontade de falar e ouvir o mesmo tanto. Eu tenho que falar e ouvir o mesmo tanto. O mandamento de Deus começa... Como é o primeiro mandamento de Deus? Shema Israel Adonai Enchá. Escuta. O primeiro mandamento é escuta, não é fala. Escuta. E tanto que você pediu primeiro para ler a Bíblia, a leitura da Bíblia precisa de silêncio. Bonito isso. O Geliardi Antonello Baggio, lá do Rio das Furnas, está aqui nos escutando e lhe desejando uma boa tarde, o padre. Muito presente aí, 25 anos de vocação na tua comunidade, coisa. O que se dá de presente para um padre? O que o padre pede? Nós estamos... hoje é um dia de chuva, a internet que o padre está é lá no Rio do Pozo, lá no interior de... É que pode, né? Eu fico admirado pelo local que o padre está, lá no São Miguel. Está conosco? Lá no interiorzão. Voltamos. Sequer existia, deu para rezar o Santo Anjo e falarmos da Bíblia também. Mas vamos lá. 25 anos de ordenação, o que o padre ganhou? Eu vi lá mesmo. Aí todo mundo chorou dentro da igreja. A gente ganha uns quilos a mais, né? Perde os cabelos. Mas eu vi. O padre tá comendo carne gorda, bem mais, né? Italianada tava tudo. Muita experiência do povo, né? Porque já deu para trabalhar no Mato Grosso do Sul, ainda não deu coragem de ir para fora do Brasil. No Rio Grande do Sul já deu para trabalhar em Florianópolis, né? Florianópolis eu trabalhava, tinha até um caminhão que eu dirigia, né? Todo mundo na praia e nós trabalhando. Lá sim, lá que é difícil de trabalhar. No Mato Grosso do Sul, uma região muito pobre, miserável. Tinha 7 favelas ao redor da nossa igreja. Em São Paulo, que a gente ganhou experiência cuidando dos moradores de rua, né? De pessoas que não tinham nada. Nada. Né? E ainda temos o trabalho lá, já faz 30 anos que nós cuidamos dos moradores de rua, dos migrantes. Isso vai adquirindo experiência, né? Cada dia a gente aprende algo novo, tem algo sempre novo para se aprender, isso que é bom. E lá em Rio Claro agora a gente se relaciona, né, com 2 lados. De um lado da nossa casa, os pobres, mais pobres, não tem remédio. Eu estou aqui, gente pedindo pelo celular, preciso de uma cadeira de roda, você empresta? Aí outro precisa de remédio, a gente dá remédio. Tem gente pedindo comida, nós temos comida. Quanto mais a gente dá, mais recebe. E do outro lado do muro da nossa casa,
tem os mais ricos da cidade. Tem uma casa avaliada em 10 milhões de reais, né? O banheiro dela é tão limpo, mas tão limpo, que quando eu vou lá eu me lavo para entrar no banheiro. De tão bonito que é, né? E isso daí ensina a gente a ser bem humilde, a poder trabalhar. Está aqui conosco o Vilmar de Brusque, que mora em Garuva. Minha terra natal é Orleans, nasci na Taipa, minha família é Brusque de Biásia Nof, lá de coisa. A Lady Karwoski Grenteski deve ser polacada lá de Santa Quitéria, em Curitiba. Está te cumprimentando aqui, padre. A Felícia Obold e a todo o pessoal que está conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. O padre, qual é a relação de vocês com o Papa? Porque o Papa é franciscano, vocês são padres orionitas, né? Como é que é nessa hierarquia, se é que ela existe na Igreja Católica, e a figura do Papa? Eu acho que ela encarna exatamente aquilo, tudo que o padre falou aí, da humildade, do serviço, do serviço franciscano, literalmente, que exerce a Igreja pelo mundo, né? Como é a relação de vocês com o Papa? O nome do Papa é Francisco pela linha de trabalho e de pensamento que ele segue, né? Ele, quando é escolhido, eles perguntam, você aceita? Ele, sim. Dentro do conclave. Que nome você quer ser chamado? Aí ele vai rezar, os outros ficam em silêncio, ninguém fala nada, ele vai rezar numa capela e ele volta. O meu nome é Francisco, foi o primeiro. Ele é de formação jesuíta, o Papa, o Jorge Bergoglio, ele é de formação jesuíta. Tem um filme muito bonito, Os Dois Papas, vocês podem ler, assistir, é engraçado, é irônico, tá? E mostra a vida do Papa Francisco. E no mar da Prata, do Rio da Prata, em Buenos Aires, ele conhecia muito bem o nosso trabalho lá, que nós temos uma casa, um abrigo, que cuida de 800 moradores deficientes físico e mentais abandonados. E o Papa conhece muito bem o nosso trabalho. A hierarquia da igreja são 3 ordens: diácono, padre e bispo. Tá? O Papa é o bispo de Roma. Então, a hierarquia da igreja são essas 3. Diácono, padre e bispo. O resto são títulos, arcebispo. Né? Chegou a E ver. o Papa é o pai, o que conduz, né, a barca de Pedro. Né? A igreja tem essa conotação, vamos dizer, né? A barca de Pedro. Ele conduz a barca de Pedro. Vamos dizer, não o capitão, o timoneiro. Nem existe mais timão. Como é que se diz? Aquele que cuida do leme do navio. Um motorista. O motorista, pode ser. Carlos Felisberto, parabéns, padre. 25 anos de caminhada. A comunidade de Santa Quitéria, em Curitiba, tá com saudades de você. Um grande abraço a toda a família. Ele que me recebeu no seminário, o Pipo. O apelido dele era Pipo, ele tocava violão muito bem, ainda toca e participa lá da comunidade, na pastoral familiar, e a família dele, da esposa dele, é muito ligada. Ele é de Siderópolis e mora em Curitiba. Padre, eu gostaria muito de a gente continuar conversando. Vou falar aqui com o pessoal para um dia a gente pegar essa lunardalhada, não sei se existe esse termo, mas uma vez eles foram, né? O pai teve lá no Aquirupita, em São Paulo, no bairro Bexiga, vendo o trabalho de vocês. Talvez seja o momento de se fazer um a mais e a gente fazer um programa de lá. Muito obrigado aí pela gentileza da tua entrevista. Parabéns, e eu vou pedir uma bênção aí pro padre no dia de São Miguel. Parabéns pelos 25 anos de sacerdócio. Muito obrigado, que Deus abençoe a Rádio Guarujá, sucesso no teu trabalho.
invocamos a bênção e a proteção de Gabriel, que fale de Deus para nós, de Rafael, que cuide da nossa saúde, e Miguel, quando a gente tem medo, quando tiver um medo, alguma coisa, um temor, reze para São Gabriel, que ele nos defende. Pela intercessão dos santos anjos, Miguel, Gabriel e Rafael, que Deus abençoe e proteja todos os ouvintes da Rádio Guarujá, da nossa querida Orleans, e todos que precisam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre.